Shalom, graça e paz do nosso Deus. Em uma certa ocasião, Jesus estava agradecendo ao Pai. E ele diz ao Pai que ele está alegre. E mediante isso ele diz: eu te louvo, Pai, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Mais à frente, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurados os olhos que veem o que vocês estão vendo. E ele também vai afirmar que muitos profetas, reis, queriam ter visto isto. Queridos, mediante isso, será que podemos dizer que o Pai escolhe, na verdade, aqueles que irão ouvir e entender o Evangelho? Aqui Jesus diz que, louvando ao Pai, escolhestes os pequeninos e ocultastes aos sábios e também os cultos. Queridos, é uma passagem especial que se encontra em Lucas 10, nos seus versículos 21 até o 24. Se você quer entender melhor, aproveite aqui um canal cristocêntrico que fala da palavra do Senhor. Se inscreva, compartilhe, seja membro. Vamos evangelizar e levar a palavra de Deus a todos que necessitam. E vem comigo. Bom, queridos, como eu sempre digo aqui, nós não podemos iniciar nenhum tipo de ensino e até mesmo falar dessa passagem sem que a gente possa anunciar para os amados o contexto do que está acontecendo aqui. Jesus tinha enviado 72 discípulos para que eles pudessem levar o Evangelho e as boas novas. Eles foram, levaram o Evangelho e eles estão retornando. E ao retornarem, eles vão contar todas as novidades para Jesus, que se alegra em saber que até mesmo os seus discípulos estavam totalmente motivados. Eles estavam incrivelmente alegres, porque muitas coisas boas aconteceram. Até mesmo os espíritos estavam se sujeitando em nome de Jesus, porque eles foram em nome do Senhor. Bom, mas o que eu acho interessante e que nós precisamos nos ater é exatamente a passagem do qual é o nosso texto base. Por isso, vamos ler o que a palavra diz. Naquela ocasião, Jesus, cheio da alegria pelo Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi isso que te aprouve fazer. Todas as coisas me foram confiadas por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, exceto o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, exceto o Filho. E aqueles a quem o Filho escolher revelá-lo. Então ele se virou para os seus discípulos e disse em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis queriam ver o que vocês viram, mas não viram, e ouvir o que vocês ouviram, mas não ouviram. Bem, queridos, a palavra do Senhor aqui, ela nos traz algo esplêndido. Como eu disse aqui, Jesus vai falar exatamente que o Pai, ele escolheu revelar ou trazer o conhecimento do Evangelho e de quem era o Filho para aqueles que ele aprouve. Mas, no entanto, existem duas classes de pessoas aqui no qual Jesus está afirmando que o Pai, ele deixou sem que entendessem a mensagem, que eram os sábios e os cultos. A primeira pergunta que fica é exatamente nós entendermos por que essas duas classes de pessoas, eles não entenderam o Evangelho. Bom, então nós precisamos aqui revelar o que está acontecendo na palavra de Deus e passar para vocês a verdade. Porque parece-nos, se nós lermos friamente, sem fazer uma exegese do texto, de que Jesus está fazendo uma acepção de pessoas. Isso nunca aconteceu. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não escolhe para quem vai realmente trazer a beleza do Evangelho. O Evangelho é revelado a todos. O Evangelho é entregue a todos. No entanto, existe algo específico em que Jesus vai dizer: os pequeninos o Senhor aprouve para que eles entendessem. E sabe por quê, queridos? Veja que os mistérios do reino, eles eram pregados. Mas a primeira classe, os sábios, eles não eram humildes e receptivos à mensagem do Evangelho. Eles não eram como
crianças. E agora a gente pode voltar e falar, toda criança, quando sabe de alguma coisa, ela dá atenção, ela tem sede de entender. Tanto que no início da vida, toda criança, ela tem uma palavra que ela vai falar muito, e você que é pai ou mãe deve saber muito bem disso. Ele sempre fala assim, por quê? Queridos, esse termo, no início da vida, é muito constante, porque é um eterno aprendizado. Eles estão aprendendo, eles querem saber. E queridos, dentro do reino, as pessoas que quisessem mesmo ter a revelação do reino de Deus, elas deveriam querer saber como é o reino de Deus e o que é. E nesse ínterim, nós vemos que os sábios, eles não tinham essa sede de percepção espiritual. Eles, na verdade, eles ignoravam. Por esse motivo, quando o evangelho foi anunciado e aqueles discípulos do Senhor levou aquelas pessoas, eles trouxeram para Jesus um relatório onde eles destacam quais eram os tipos de pessoas que aceitaram a mensagem. E Jesus louva ao Pai, porque ele entende que existe sim os pequeninos, aqueles que se colocam como pessoas que querem sim ter a percepção espiritual, querem ter ali uma sede de ouvir e de entender. Então, tanto os sábios como também os cultos, eles estavam nessa categoria. Por quê, queridos? Porque é muito difícil quando você vai tentar trazer algo novo, onde a pessoa entende que sabe de tudo, onde ela entende que tem toda a sabedoria e entendimento. Eu acho que você já deve ter passado por isso. E eu gostaria de aqui também trazer de que essa forma que muitas pessoas, infelizmente, nos dias de hoje, ignoram a sabedoria, ignoram o conhecimento, ignoram o estudar. Por quê? Porque entendem que se forem sábios ou cultos, eles se esfriarão e não terão a percepção mais espiritual. Eles perderão a sua vida espiritual, o seu fervor de falar com Deus. Queridos, isso não é o que Jesus está falando aqui. Jesus está falando que existia uma classe de pessoas que ignoravam o evangelho, que achavam que entendiam de tudo, achavam que eram sábios, achavam que eram cultos demais. Mas essas pessoas não eram, isso não quer dizer que eles eram verdadeiramente pessoas que tinham toda a sabedoria. Mas elas tinham sim uma atitude que os impedia de entender o evangelho. Por esse motivo é que nós sabemos que o Senhor rejeita o soberbo. A palavra diz isso diretamente. Deus rejeita o soberbo. Então, se uma pessoa, diante da palavra de Deus, diante do evangelho do Senhor, ela acha que ela tem uma autossuficiência para saber que não vai aceitar tudo de qualquer maneira, eu sei bastante coisa. Se a pessoa já bate no peito, colocando o autoconhecimento acima de todas as coisas, é aí que acontece o momento em que a palavra ela não é revelada a ele. Não há como a palavra entrar no coração que não permite, por uma barreira, por um momento de achar que é melhor. Mas não para por aí. Veja que Jesus também vai fazer algumas declarações incríveis. E é exatamente isso que eu gostaria que vocês entrassem, porque são 3 pontos que eu gostaria de falar. O primeiro é que Jesus não faz acepção em relação à classe de pessoas quando o evangelho é levado. Mas os pequeninos, em que Jesus ele considera, são aqueles que se aproximam dele, são aqueles que estão realmente com sede e fome. Tanto que você vê que, ao saber das novidades, Jesus se enche de uma alegria no Espírito de Deus. Jesus louva ao Pai de forma regozijante, sabendo que o plano redentor estava alcançando vidas. Agora veja, em segundo plano, o que Jesus está aqui trazendo como novidade através da sua oração ao Pai. Ele vai dizer que, na verdade, ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e a quem o Filho escolher revelar. Bom, aí mais uma vez nós podemos entrar na seara de dizer, bom, vamos lá. Então quer dizer que temos aqui mais uma vez o momento em que o Filho está escolhendo alguma coisa, está separando a quem ele vai revelar. Bom, ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. Mas ninguém sabe quem é o Pai. Olha só a revelação desta palavra. O Pai que está no céu sabe quem é o Filho que veio à terra.
Mas para conhecer quem é o Pai, tem que ser alguém que estava aqui. Quem estava aqui era o Filho. Então o Filho vai revelar quem é o Pai, mas isso para aqueles a quem ele escolher fazê-lo. Por que está sendo dito isso, queridos? Porque não sei se você se recorda, se você se lembra, mas todos aqueles que são chamados para o Evangelho, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Mas isso está intrínseco a quem? Aquele que Jesus escolhe, aquele que Jesus separa? Não. Aquele que aceita a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, aquelas pessoas que aceitam a Jesus, ou seja, aceitam o Filho de Deus, também saberão quem é o Pai. E eu poderia aqui dar outra referência bíblica, dizendo que há uma conexão porque o Filho está no Pai, o Pai está no Filho. Bom, mas eu não quero confundir aqui em outros assuntos. Eu só quero dizer o seguinte: o Filho escolhe revelar a todos aqueles que o aceitam. É normal isso. Porque aquele que não quer aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se ele não aceita o Filho, que dirá ele vai querer aceitar, conhecer o Pai? Então por isso que ninguém conhece o Filho senão o Pai, porque o Pai já conhece aquele que estaria para vir ao mundo. E o Filho, esse sim, conhece o Pai, porque ele veio de onde está o Pai. Mas ele vai revelar a todos aqueles que o aceitam. Bom, mas aí nós temos um terceiro ponto muito interessante, e veja aqui que nós precisamos falar os 3 pontos onde Jesus traz revelações incríveis. O terceiro é, Jesus vai falar em particular, ele vai chamar ali seus discípulos em particular, de tamanha alegria de Jesus, e ele vai dizer que aquilo que eles estavam vendo, muitos queriam ter visto. E quem eram essas pessoas que queriam ter visto? Querido, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, muitos do Antigo Testamento, os heróis da fé, queriam ter visto o que os discípulos de Jesus estavam vendo. Veja que ele diz que tanto profetas como reis, ou seja, Davi, Salomão, quantos não queriam ter visto, desejavam, ansiavam ver o que eles estavam vendo, mas não tiveram a oportunidade. E mais, Jesus ainda vai dizer que muitos, além de não terem visto, eles também não ouviram, e eles queriam ter ouvido isso. Então, queridos, olha que nós estamos falando do privilégio do Evangelho. O privilégio do Evangelho. Onde, em primeiro lugar, os mistérios revelados no reino de Deus, eles são para os pequeninos. Aí, Jesus também vai dizer que a esses mesmos pequeninos, o Filho do Homem escolhe também revelar quem é o Pai. Além de conhecer os mistérios do Evangelho, também conhece quem é o Pai. E também, tanto ouve como vê coisas que todos no Antigo Testamento queriam ver. Porque no Antigo Testamento tudo apontava para Jesus. Era a sombra da revelação do Filho de Deus que viria. Só que ali naquele momento Jesus estava presente. E hoje, em nossos tempos, Jesus se faz presente através do Espírito de Deus em nossas vidas. Então, queridos, nós temos hoje uma visão aberta do reino e nós temos um ouvido abençoado pela palavra que nos é revelada dia após dia. E tudo isso são privilégios dos quais Jesus está aqui se alegrando no Pai e se alegrando no Espírito. Queridos, é algo excepcional que eu gostaria que você entendesse hoje. Se alegre porque você hoje, você é uma dessas pessoas que Jesus faz menção nessa passagem. Você é uma dessas pessoas no qual Jesus está chamando de os pequeninos. E mais, você também está no rol de pessoas daqueles que Jesus falou que escolheu revelar quem é o Pai. E que também tem o privilégio de ouvir e de ver coisas que pessoas no Antigo Testamento desejaram tanto. E que a paz do Senhor esteja sobre você.